Olá, muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel, aqui na Rede Super de TV Curitiba. Temos uma nova série estreando hoje, uma série que vai falar um pouco sobre atendimento e vendas, e para isso chamamos um especialista aqui para falar um pouquinho isso, o Anderson Biscaia. Muito obrigado por você estar aqui no estúdio com a gente, gravando essa série, que eu creio vai ajudar muito as pessoas. Obrigado aí pelo convite também, André. Um prazer estar presente aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, compartilhar um pouquinho mais aí também para o público, né, para entender um pouquinho como é essa parte de processo e atendimento. Muito bom. Você está nessa área faz muitos anos, né? Conta Sim. um pouquinho aí da tua história para nós. Sim, na verdade, minha jornada profissional são 31 anos já, né, na estrada. Sempre desenvolvi um trabalho na área de vendas, né, basicamente, e a parte do atendimento a público é algo que a gente tem que se preocupar muito, né, porque a gente acaba pecando, a gente desenvolve todo um trabalho legal na estrutura e no atendimento a gente peca e aí cai por terra tudo que foi feito, né. Então eu venho numa jornada corporativa aí há mais de 31 anos, né, desses 31 anos, são basicamente 29 anos em vendas, né, diretamente olhando essa parte de vendas, né. Já trabalhei em empresas pequenas, grandes, multinacionais, e agora empreendendo, né, diretamente já. E apesar de serem assuntos correlatos, vendas e atendimento são coisas bem diferentes, né? São diferentes, e assim, a gente... venda, eu brinco, né, até que eu faço também uma parte de... transferência de conhecimento, treinamento pessoal, eu brinco para os meus alunos que vendas é uma ciência que a arte conduz. E aí, por que é uma ciência? Porque você tem metodologia e processo. Exato. E a arte, porque você tem a pessoa, né? Você precisa tratar o aspecto humano no relacionamento. Exato. A empatia. E o atendimento está justamente nesse aspecto, né? Ou seja, se eu não me conecto com a pessoa, né? Se eu não dificilmente consegue desenvolver isso. Exatamente, né? Então é complicado você fazer o atendimento ao público, atendimento a um cliente, se você não está com aquela conexão, né? Ou seja, o que vai acontecer? O resultado final não vai acontecer. Então, a consequência da venda é justamente o aspecto de eu poder me relacionar da forma correta. E hoje uma ferramenta essencial dentro de uma empresa é justamente cuidar dessas duas coisas, né? A venda, que é da onde vai vir o recurso, evidentemente, mas também o atendimento, que é onde você retém e conquista melhor o seu cliente, né? Exatamente. E, André, é engraçado que muitos empresários, ele está preocupado só com a primeira etapa do processo, que é vender. Óbvio, vender é importante, a gente precisa, porque sem vendas a empresa não subsiste. Exato. Mas se eu não me preocupar com o atendimento e manter esse cliente de maneira fiel, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir perpetuar e ter um crescimento ou uma escala no meu negócio. Porque existe um custo, né? Existe um cálculo que é feito, que é o custo de aquisição, né, de um cliente, né, o CAC, né? Sim. Mas os empresários, quando não cuidam dessa questão do atendimento, acabam tendo esse custo super elevado, né? Porque você tem que ficar reconquistando clientes ou conquistando novos mercados, sendo que você já teria, de repente, um cliente cativo, né? Exatamente. O que acontece hoje, assim, né, o empresário está preocupado em trazer novos clientes e esquece que tem já clientes dentro de casa. E é justamente esse um dos pontos, né, ou seja, o custo de aquisição do cliente, no aspecto de eu querer trazer novos clientes, ele cada vez fica mais alto, cada vez fica maior esse custo. Se eu olhar para dentro de casa, eu vou ver que eu tenho clientes ali que eu posso trabalhar a fidelização deles. Verdade. E com isso converter em novas vendas. Então, dentro do processo de venda, a gente tem algumas metodologias justamente para poder engatilhar ações que eu possa garantir esse retorno, né? E se eu não cuido bem do meu cliente, ou seja, não faço o atendimento da maneira correta, eu não vou conseguir trazer essa receita. Você falou uma coisa muito importante, né? É difícil ver uma empresa investir nisso. E é triste quando a gente fala isso. E por que a gente tem essa percepção? Você que está nos assistindo, você também consegue mensurar isso. Quando foi a última vez que você comprou numa loja e você recebeu depois algum tipo de atendimento? Não estou falando de cashback, não estou falando de... Eu estou falando daquele atendimento mesmo, né? Você, por exemplo, foi numa pizzaria e depois alguém te mandou uma mensagem, e aí, como é que foi a pizza? Ou, e aí, que tal pedir uma pizza nessa sexta-feira, né? Um padrão de pedido anterior. Não acontece isso. Não. A gente não vê isso com frequência, né? São raros os casos, né? São raros os casos, porque assim, dá trabalho vender.
Dá trabalho atender o cliente. Sim. Mas se eu não me preocupo com isso, eu não vou conseguir fazer esse giro, né? E nós temos informações disponíveis, né? Ou seja, se eu tenho ali um controle, nem que seja na cadernetinha mesmo, não importa, ou seja, eu tenho um controle exatamente. Olá, o André veio me visitar, ele comprou algo comigo, eu entendi o que ele queria naquele momento, eu entendi o que mais eu posso complementar para ajudar e enriquecer mais o trabalho ali da venda, do atendimento e realmente atender o cliente naquilo que ele precisa. Então entender, André, exatamente o que você precisa, quando você precisa, por que você precisa. E o processo do atendimento, se eu não tenho ali uma cadência, não tenho uma ação coordenada para fazer isso, realmente ele se perde. E aí, sem ferramenta para fazer isso também fica um pouquinho complicado. É verdade. E ferramenta não necessariamente resolve, mas é a inteligência de desenvolver esse processo como um todo que acaba resolvendo. Né? Exato. Como consultor, né, a gente tem por obrigação sempre trabalhar de uma maneira um pouco mais agnóstica nas coisas, né? Sim. Mas obviamente eu também, dentro da minha solução, eu acabo incorporando algumas coisas. Mas o primeiro ponto que nós observamos é justamente olhar o processo. É entender se aquele empreendedor ele está com os mecanismos corretos, se ele está alicerçado em pontos estratégicos de ações, se ele tem um entendimento de como esse fluxo funciona na empresa dele, para daí aplicar ferramenta. Não adianta nada eu colocar a melhor ferramenta do mundo para resolver um problema, se a parte base, né, os pilares que sustentam esse negócio todo, não está adequado. Eu até lembrei de uma situação que me ocorreu e nos episódios seguintes a gente vai trabalhar essa situação para que o pessoal em casa saiba, né, que não é só a ferramenta, não é só um start, né, tem que ter uma continuidade, tem que ter um projeto realmente. Né? Atendimento e vendas são projetos. Né? Exatamente. Então, eu uso um jargão muito que é essa questão de cadência, né? Mas é um vício linguístico, mas nada mais é do que eu ter um acompanhamento mesmo. Sim. Ou seja, eu tenho o início, o meio e fim da minha ação. Então, eu invisto muito dinheiro para trazer um cliente e eu não invisto nada para manter esse cliente. A preocupação está só em atrair e reverter, atrair, né, e converter. Mas eu não tenho nada em reter. Então, quanto mais eu... E os empresários, eles não têm o entendimento que reter, ele é mais barato do que eu... Com toda certeza. Do que eu trazer um... Olha, essa série vai agregar muito para o seu negócio, muito para as suas atividades profissionais. Você precisa continuar assistindo os próximos episódios dessa série sobre atendimento e vendas com Anderson Biscaia, que é um especialista, um consultor nessa área. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Efésios 6,13 na NAA diz o seguinte: por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui a porção da palavra de Deus fala sobre a armadura, sobre aquilo que nós realmente precisamos nos revestir para enfrentar tudo aquilo que o dia vai trazer. Há dias que são mais tranquilos, há dias que são de muita alegria, mas há dias que são mais difíceis. E esses dias muitas vezes trazem ensinamentos preciosos, mas é claro, você precisa se defender, você precisa estar preparado para esse dia. Eu costumo dizer que nós somos soldados, o dia todo soldados. Soldados não anda
de bermuda, né? Ele está ali o tempo todo de armadura, porque sabe que vai enfrentar uma resistência, sabe que vai enfrentar uma dificuldade. E estar com essa armadura significa que você está colocando, né, ela de forma completa para que você possa se defender e permanecer bem nesses dias de grandes dificuldades, de grandes tribulações. A palavra de Deus fala que nós enfrentaremos dificuldades, mas Ele também nos ensina que nós podemos vencê-las, claro, colocando toda a nossa esperança e buscando em Deus sempre tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, leia, reflita sobre Efésios 6, todo o texto, eu usei apenas um versículo, mas todo o texto fala das ferramentas da armadura e como você pode utilizá-las. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seus negócios e continua com a gente aqui no Conexão com André Hummel, tem várias séries muito legais e se você perdeu algum episódio dessa série, você pode assistir no canal do YouTube, lá na Rede Super Curitiba, lá tem todas as séries já gravadas e você pode assisti-las. Deus abençoe poderosamente você.